Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Analisa Vasco. Sou Eduardo Alves, dono da página e jornalista, e estou aqui para falar de Vasco e Cruzeiro, confronto que foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e terminou em 0-0. Estou aqui para dar minha opinião sobre a partida, estive lá pessoalmente, para acompanhar, então acho que eu tenho alguma coisa ou outra para dizer sobre. E também projetar o próximo confronto aí que vai ser diante do Juventude, também pelo Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira, dia 19. How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give us some testers, then back to my Vamos leisure. nessa. Na verdade, quarta-feira, dia 19. Já começou errado aqui. O jogo de ontem, eu acho que o Vasco performou muito abaixo daquilo que pode, porém eu já vi uma evolução muito grande em relação ao que se viu contra o Flamengo e o Palmeiras, em que o Vasco foi amplamente dominado. Claro que pesa também o nível dos adversários, o Cruzeiro, de fato, está num patamar muito abaixo de Palmeiras e Flamengo. E aí até uma coisa que eu disse na última partida, no último vídeo de partida, e basicamente, assim, o Álvaro deu um azar danado. Pegou uma sequência bizarra, né? Pegou Flamengo e Palmeiras de cara, assim, né, na chegada dele, tendo, tipo, uma semana de treino entre essas duas partidas, que eu concordo que deveria ter mostrado muito mais, tá? Não tô justificando, não. Mas é óbvio que, tipo, isso influencia na maneira da que a gente vai ver o time dele jogando, né? Então, acho que o jogo contra o Cruzeiro, que é um adversário direto, vamos botar assim, mostra um pouco mais do que o Vasco é capaz. O empate, eu acredito que o resultado final não é tão agradável quanto poderia ser, porque o Vasco produziu o suficiente para poder vencer. Não que tenha merecido vencer, mas produziu para isso. Teve chances claras, teve momentos muito bons no jogo. Mas o Cruzeiro, de fato, foi superior na partida, teve mais posse de bola, teve mais chutes e principalmente teve mais postura. Bom, vou primeiro falar sobre a escalação inicial, né? O Álvaro Pacheco, a grande novidade foi, de fato, ter aberto mão daquela linha de 5 na defesa, foi com 4-2-3-1, né? Botou ali aqueles dois volantes, os três meias e o Verratti mais à frente e mostrou-se muito proveitoso, né? Ele até falou sobre isso na coletiva, disse que os jogadores sentem-se mais confortáveis para poder performar nesse sistema de jogo, naturalmente. Acho que é o que eles estão mais acostumados a fazer e tudo mais, né? E aí, vamos à escolha das peças, né? A escalação inicial. A primeira novidade foi uma que não tem nada a ver com o Álvaro, que foi o Piton não estar na partida, sentiu náusea ali um pouco antes do jogo, e quem foi no seu lugar foi o Vitor Luiz, que posteriormente, inclusive, soube-se que jogou no sacrifício, mas não fez uma partida ruim, não. Fez uma partida muito boa. É claro que a gente está acostumado com o Lucas Piton, a gente sabe que é um cara que cruza a bola muito bem, então, assim, o Vitor Luiz não é o Lucas Piton, fica um pouco abaixo, mas dentro do que se espera dele foi bem. Acredito eu que seja uma partida positiva dele, não um destaque, mas uma partida positiva. A outra novidade foi o Paulo Henrique titular, que vinha sendo titular era o Puma Rodrigues. Gostei da partida do Paulo Henrique, mas tem aquele velho problema, ele erra muito na tomada de decisão, então muito ataque desperdiçado e tudo aquilo, mas defensivamente acho que se saiu bem, fez o seu papel, né? A dupla de zaga tem o que falar, ele optou por Maicon e Léo, deixou o João Vitor no banco, nem utilizou durante o jogo, o João Vitor ficou no banco o jogo inteiro, mais uma partida do João Vitor totalmente no banco. A gente sabe que o João vinha de problemas físicos há umas duas partidas, então a gente não sabe, talvez seja isso, talvez tenha sentido algo e nem tudo vaza, né? Nem tudo sai dentro do Vasco. Mas é estranho que ele não tenha jogado, até porque o Maicon não foi bem na partida, o Maicon não fez uma boa partida, não se destacou. Na saída de bola, não comprometeu, mas defensivamente sofreu muito e acho que o João Vitor teria se saído melhor. Na minha opinião, é o melhor zagueiro tecnicamente falando e tempo de bola também, enfim. E aí, dupla de volantes com Galdames e Zé Gabriel. Galdames que também foi elogiado pelo Álvaro Pacheco na coletiva pós-jogo. E eu acho que se saiu bem realmente. Mas, de novo, a torcida tem um incômodo com ele que é natural que tenha, porque certos erros ainda se repetem, como displicência e tudo mais. Então acho que isso precisa melhorar. Mas tecnicamente falando, uma boa partida, assim como a do Zé Gabriel, que teve, se não me engano, 6 desarmes. Foi muito bem na partida do Zé Gabriel. De fato, defensivamente ele sempre se sai muito bem. O que falta a ele, de fato, é esse brilho ofensivo e consistência também. Acho que é bacana, né? Tem que ter isso aí aos poucos. E talvez a grande novidade na escalação foi o JP, meia da base de 18 anos, foi titular pela primeira vez. Ele havia até jogado contra o Grêmio, né? Como reserva, se não me engano, mas titular foi a primeira vez dele. Se saiu muito bem. JP foi uma partida de destaque para valer. Deu chapéu no jogador do Cruzeiro, boas inversões de bola, bom controle de jogo, tomadas de decisões muito boas. Mostra-se um jogador muito versátil e com características que lembram o Paulinho Paula, que está lesionado e tudo mais. Não acho que o JP vai ser essa sombra do Paulinho ou que ele possa substituir o Paulinho, mas se quiser fazer alguma coisa que encaixe mais ou menos o que o Paulinho fazia, o JP pode emular. Eu acredito nisso. E aí o ataque, né, a escolha do ataque, tirando o Verratti, logicamente,
ficou questionável, né? O Adson até tudo bem. O Adson, inclusive, jogou bem. Agora, a minha dúvida é, ele colocou o Adson na esquerda. O Adson se sai melhor na direita. Não por acaso, o Adson teve uma partida muito apagada, mas ele estava na ponta invertida. O Adson é canhoto, para quem não sabe, então ele está mais acostumado a ser aquele cara de partir de fora para dentro. Logicamente, eu prefiro acreditar que isso foi treinado durante a semana e que o Álvaro entendeu como uma possibilidade, tudo bem. Mas, poxa, se o jogo de hoje não deixou claro que o Alisson funciona melhor na direita, eu não sei o que vai mostrar. E ele bota o Rossi titular mais uma vez, mais uma partida aí com o Rossi titular, acho que é a terceira seguida, se não me engano. As três do Álvaro foram com o Rossi titular, né? Enfim. E, assim, o Rossi mais uma partida, assim, muito abaixo tecnicamente, porque o Rossi transpira muito, corre muito, se dedica muito, eu concordo. Mas tecnicamente falha muito. O Rossi não consegue acertar nem cruzamento, sabe? Isso aí é muito prejudicial. O time desperdiça muito mais ataque com o Rossi em campo e isso precisava ser revisto, na minha opinião. O David entra na segunda etapa, cai o Adson para a direita, né? E aí eu acho que é a melhor versão desse ataque. Adson, David e Verratti. Acho que é a melhor possibilidade possível para esse ataque. Não estou dizendo que seja um ataque bom, que me agrade, mas eu acho que dentro das peças que a gente tem aí em mãos, né, é o melhor que a gente consegue. E falando em Verratti, tomou amarelo, terceiro amarelo, né? Fica suspenso para a próxima partida contra o Juventude, que daqui a pouco eu vou falar sobre. E fica aí a dor de cabeça, né? Porque é difícil até saber como é que vai se portar esse time lá. De fato, acho que o Cleiton vai ser o titular, né? O que tem a característica mais próxima. Mas eu não duvidaria o Álvaro começar com o Ryan, porque o Ryan já foi deixado bem claro que é um jogador que se destaca nos treinos e é aquilo, é um jogo grande, né? É um jogo que pode ser prejudicial se o Vasco não conseguir pontuar, perder, né? Se empatar, eu acho que tá dentro da realidade, mas perder, acho que não pode acontecer. Então, eu não arriscaria botar o Ryan, se fosse ele, mas aí vamos ver o que ele vai fazer, né? Enfim. E aí, sobre a partida em si, né? O Vasco teve muita dificuldade para conseguir furar a defesa do Cruzeiro ali naquele primeiro momento de jogo. O Cruzeiro não teve dificuldades para conseguir performar em cima do ataque do Vasco. A defesa se saiu muito bem. E, por outro lado, o Cruzeiro conseguia avançar muito bem para o terço final de campo, conseguindo, como ele botou até na coletiva o Fernando Seabra, né? Pesar na última linha. Pesaram muito na última linha do Vasco. Teve muita dificuldade. E aí foi o que eu falei ao começo do vídeo. O Maicon teve muito problema para marcar os jogadores do Cruzeiro. Então, assim, acho que de novo fica mais um cartão de visita negativo para o Michael, né? Robert foi um destaque do Cruzeiro, atacante. Ele que veio ali talvez para ser o substituto moral do Matheus Pereira, que é o grande jogador do Cruzeiro nesse momento, e foi desfalque. Então foi quem fez mais próximo ali daquele papel dele. Porque na prática quem substituiu foi o Ramiro, que é um volante, não tem nada a ver com o Matheus Pereira em característica, né? Então em característica acho que foi o Robert, que foi o cara que mais emulou ali o Matheus Pereira, e foi quem mais pesou na última linha. Eu gostei desse termo dele, cara. Eu vou usar muito isso agora. Enfim. E o Cruzeiro teve muitas chances de gol, teve chances claras de gol. O Jardim foi muito acionado, mais uma vez. E acho que mostra que, apesar da evidente melhora, né? O Vasco ainda tem muita dificuldade para se defender. Sofreu aí 8 chutes, 2 chutes a gol, né? Ou seja, já é uma melhoria grande em relação à última partida, mas ainda é preocupante, né? Você cedeu 2 chutes a gol. Por outro lado, o ataque, sim, melhorou muito. Foram 14 chutes, 4 deles a gol. Então acho que dá para dizer que hoje a gente conseguiu ser eficiente nas subidas ao ataque. E o modelo de jogo ficou bem claro, assim, o Vasco ele abriu mão da posse de bola mais uma vez. Foram 49 a 51 entre Vasco e Cruzeiro, ao mesmo tempo em que também abriu mão de querer controlar a partida, né, de querer de repente construir a jogada no chão. O próprio Seabra, do Cruzeiro, pontuou isso na coletiva ao final do jogo, que a jogada característica do Vasco é sempre a bola longa, acionando o Verratti e tal. Então, realmente, ficou bem evidente isso ontem, foi a tentativa máxima aí, foi tentar acionar o Verratti lá na frente. E acabou até dando certo, porque o Vasco conseguiu imprimir bons ataques, mas, enfim, não veio o gol. E aí, no que diz respeito às faltas, foi um jogo muito faltoso, foram 22 faltas, 11 para cada, muitos amarelos, né? O Vasco, como eu mencionei há pouco aqui, teve o Verratti amarelado, também teve aí o David amarelado já no final do jogo, até depois do apito final. O Cruzeiro teve 5 amarelados, então foi realmente ali um festival, né, de amarelos. E acredito que mostra que o time está empenhado e, como o próprio Álvaro pontuou na coletiva, né, mais corajoso, mais determinado. E bom, o confronto contra o Juventude vai ser aí na próxima quarta-feira, né? Próximo dia 19, lá no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul. Vai ser um confronto que vai valer muito pro Vasco, porque representa aí a oportunidade de voltar a pontuar uma certa larga escala, vamos botar assim,
até porque o Vasco hoje está na 15ª colocação, então acredito eu que o Vasco precisa vencer, né? Acredito não, acho que é fato. Mas assim, se conseguir um empate pelo menos com o Juventude, vai a 8 pontos, fica ali já perto da zona de Sul-Americana e tudo mais, e depende de resultados, logicamente, mas acredito eu que faz a sua parte, né? Até porque a partida seguinte a essa é uma partida em casa, contra o São Paulo, que é um bom time, que está num bom momento, inclusive invicto, na verdade, mas que vai estar na sua casa, então acredito que ali sim seja mais obrigação de vencer. O Juventude, a gente espera que vença, mas eu acho que se não vencer não é o fim do mundo, vamos botar assim, né? Sobre a coletiva do Álvaro, o Álvaro falou bastante sobre o Galdames, elogiou bastante a partida dele, como eu falei há pouco. E eu acho válido, foi uma partida consistente do Galdames, eu acho que, diferente do que a gente viu nas últimas partidas, ele conseguiu performar adequadamente, né? Também destacou o crescimento da equipe, disse que a equipe se frustrou muito com o resultado, porque queria uma vitória, isso é bacana de ouvir e tudo mais, por mais que a gente sabe que o discurso sempre vai ser esse, mas beleza, legal ele pontuar isso. Ele também foi bem enfático na relação da mudança da linha de defesa de 5 para 4, né? Ele destacou que o time fica mais confortável jogando assim. Isso é bacana. Isso é muito bacana mesmo e acho que mostra que ele está atento ao que deve ser feito aí, né, no seu time para poder melhorar a performance. Uma coisa bacana, uma pergunta bacana foi feita pelo BTB Esportes, que inclusive eu faço parte lá da equipe e tudo mais, então bacana, né, destacar isso. E meu querido amigo Jonatas fez essa pergunta aí sobre o possível retorno de Ramon Dias, esse rumor aí. E ele mostrou que, cara, ele não tá pensando nisso. Ele diz assim: nós treinadores temos sempre que estar com as malas prontas. Ou seja, se ele for demitido, faz parte. Ele vai entender. Ele não trabalha pensando: caraca, eu vou ser demitido, caraca, eu vou ser demitido. Isso é legal. Isso é bom. Isso mostra que ele tá focado no que tem que ser focado, que é o futebol, que é fazer o time performar. Isso pra mim é importante. Eu sou contra essa postura de ficar mudando o time para poder salvar cargo, essas coisas todas, eu realmente não gosto disso. Então isso me agradou bastante, ouvir isso dele. E aí também tem a questão do Léo ser o capitão, né? Foi perguntado sobre isso, sobre qual o critério para que o Léo seja capitão, uma crítica que a gente vê muito no Twitter, principalmente. E ele disse que considera o Léo um líder, que considera um cara que não é tão efusivo na partida, mas é um líder ativo no grupo. Um efusivo seria tipo assim, uma falta contra o Vasco que a gente sabe que não é, né? Ele não é aquele cara para ficar indo lá perturbar o árbitro, mas ele é um líder ativo no grupo. Então é aquilo. Ele deixa bem claro que o Léo é assim, omisso dentro de campo. Fato, isso não é nenhum segredo. Mas é um bom líder internamente. Então, assim, é um critério válido. Mas ressalta que o Léo não é o líder que o Vasco precisa. Ponto. Tenho nada contra o Léo como pessoa, como atleta, nem nada disso, não é um ataque ao Léo. Mas, cara, o Vasco precisa de um líder que lute pelo time dentro de campo, né? Precisa desse cara, não tem como. Como era o Medel, por exemplo, como foi em algumas partidas também o Maicon, enfim. O Léo não é esse cara. Mas, se ele é um líder dentro do elenco, acho que é válido que ele esteja com a braçadeira. Bom, o confronto contra o Juventude, como eu falei há pouco, é importantíssimo. Vai valer pela 10ª rodada e vai ser mais uma oportunidade do Vasco se distanciar da zona de rebaixamento, até porque nesse momento o time está apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento. Quem abre a zona de rebaixamento é o Grêmio. Então, espero eu que o time consiga fazer a sua parte e não precise depender, digamos assim, da vitória contra o São Paulo, porque é óbvio que precisa vencer em casa, mas que tenha menos pressão para vencer, né? Porque o São Paulo, como eu falei há pouco, vem de uma sequência invicta, são 13 jogos invictos, então realmente é um time que vai dar um certo trabalho pro Vasco se precisar vencer, se tiver essa pressão toda que a gente sabe como é. E falando sobre o fora do campo, né, detalhe da partida de ontem, ocorreu briga na torcida, a torcida ali no final da partida teve um desentendimento, não consegui entender até agora o motivo do desentendimento, tentei apurar isso lá no estádio e tal, mas enfim, é realmente um mistério pra mim. Mas, assim, a torcida tá impaciente, eu acho que é natural que esse tipo de coisa vá acontecer. Eu acho que se o time tivesse perdido seria até pior. Enfim, os vídeos vão estar passando aí na tela, provavelmente, enquanto eu tô falando aqui, mas é realmente muito triste, né? A torcida tendo que chegar a esse ponto, né, de estresse, de agressão e tal, enfim. Mas volto a dizer, é o esperado, né? Porque a torcida tá sem paciência e até um pouco de razão, porque o time de fato não vem performando muito bem. E bom, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. E antes de eu me despedir, vou deixar aí na tela a pergunta que eu fiz ao Fernando Seabra sobre a torcida do Vasco, sobre o que ele achou da torcida. Ele destacou bastante, elogiou bastante, né? Apesar desse episódio aí de briga,
A torcida fez um show muito bonito e isso foi reconhecido pelo técnico adversário também. Valeu. Professor Seabra, boa noite. Eduardo Alves, da BTB Esportes. Você falou bastante sobre o aspecto tático da partida e sobre o resultado, mas eu queria ouvir um pouco de você. Primeiro, o que você esperava encontrar em São Januário no que diz respeito à torcida? Que a gente sabe, Brasil afora tem essa fama de ser uma torcida que faz valer o fator casa. E o que você viu também dentro de campo? Por favor, boa noite. Boa noite. Sem dúvida, né? Quando uma equipe assim tão grande, com uma torcida tão apaixonada, está passando por um momento difícil, a torcida, assim como a equipe, ela cura as feridas, se prepara para o jogo e vem cheia de esperança, né? No plano de jogo, numa reação, numa nova vitória. E o que a gente pode ver hoje foi uma torcida que estava motivada em apoiar a equipe e que apoia a equipe, e o nosso desafio era gerar incômodo na equipe, né, e abalar um pouco desse entusiasmo, seja da equipe, seja da torcida, para gerar um pouco mais de instabilidade dentro do campo, porque isso poderia nos ajudar. Mas, de uma forma geral, acho que tanto a equipe do Vasco dentro de campo quanto a torcida se apoiaram e conseguiram ter uma sintonia, uma sinergia boa, que deixou o jogo até mais difícil para a gente, tornou um desafio interessante e eu acho que a gente também conseguiu equiparar.